Mas para começar essa aula, inicialmente eu gostaria de passar para vocês um pouquinho de como é feito a medição da vibração, quais são as partes componentes, né? E como os equipamentos são utilizados para fazer a medição de vibração, tá? A gente sabe, pessoal, que as vibrações em um equipamento, né, são constituídas por um conjunto de vibrações que apresentam várias frequências. Cada uma delas gera um determinado componente de deslocamento e velocidade ao longo do tempo, né? Então, se nós analisássemos a vibração de uma máquina, em termos de deslocamento aqui, por exemplo, deslocamento, né, da máquina, a gente sabe que esses deslocamentos são deslocamentos micrométricos, né, e ao longo do tempo. Então, todos os componentes que estão dentro da máquina se movimentando, né, de alguma forma, né, esse movimento, esse desbalanceamento, desalinhamento de máquina, né, ele acaba dando um movimento diferente na máquina, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma curva amarela que representa um movimento harmônico causado, por exemplo, por um desbalanceamento, tá? Toda vez que ele passa naquela posição, ele gera uma curva de deslocamento, né, uma amplitude, né, que provoca um movimento, por exemplo, esse amarelo. Vejam que ele possui, se eu fosse analisar em termos de frequência, esse é o período, né, da onda, e ela tem uma certa frequência, né? Então, eu posso calcular a frequência de excitação dessa onda aí, tá? Temos a onda verde, que poderia ser, por exemplo, originada devido a um desbalanceamento da máquina, né? E essa onda verde, né, ela também tem outro período, né, e tem como consequência outra frequência. A preta aqui, ó, a curva preta, se vocês olharem, ela também tem outra amplitude, ó, tem uma amplitude diferente, tá? E tem também outra frequência, e assim por diante. E às vezes cada uma dessas componentes de deslocamento ao longo do tempo, né, estão associados a um modo de falha do sistema. O modo de falha, por exemplo, é um desbalanceamento, o desalinhamento é outro modo de falha. Às vezes, o desgaste de uma engrenagem, né? Existe aí uma craterização no dente da engrenagem. Essa craterização do dente da engrenagem, cada vez que a outra engrenagem passa por essa cratera, ela gera um sinal, um ruído, né? Uma vibração. E essas vibrações, muitas vezes, elas são diferentes, né? Vai ter um espectro de vibração muito doido aí na nossa máquina, tá? Então, no final das contas, cada componente, cada modo de falha, ele vai gerar uma curva, uma componente de deslocamento harmônica diferente, tá? Todo diferente. E quando eu pego esse componente de vibrações, né, e somo, aqui eu coloquei eles individualmente, aqui essas linhas amarelas, verde, preta, eu coloquei individualmente elas aqui no tempo, tá? Mas quando essas ondas estão ocorrendo na máquina, nós não temos, né, até temos como separar, né? Mas elas se somam. Na realidade, essa amarela aqui se soma com a verde, que se soma com a preta, e o componente de vibração vai ser uma coisa, né, no tempo, se nós olharmos a vibração no tempo, vai dar uma coisa muito louca, que a gente não sabe. Não vai voltar para trás, né? A onda não volta para trás, né? Mas dá uma componente de soma de tantos deslocamentos que é global, né? É geral. Então, é uma soma de muitas frequências, muitos deslocamentos diferentes, mas dá uma curva muito difícil de interpretar. É muito ruído junto para ser interpretado, tá? E esses ruídos, né, esses deslocamentos máximos e mínimos que acontecem devido à soma dessas componentes, eles acabam provocando um nível de vibração alto e acabam afetando a máquina, tá? Então, cada máquina tolera um certo nível de vibração. As normas ISO e DIN determinam quais são esses níveis de vibração a partir da potência da máquina, tá? E se esses níveis
persistirem na máquina por muito tempo, se a máquina trabalhar por muito tempo com níveis de vibração muito alto, essa vibração vai causar danos na máquina, vai acelerar processos de fadiga, vai provocar afrouxamento de parafusos e porcas, tá? E isso pode levar a uma falha ainda mais rápida do sistema. Então, a gente, nessa análise de vibrações, quando a gente vai analisar vibrações, a gente precisa medir essa vibração e depois comparar ela com os parâmetros adequados, e se for necessário uma intervenção na máquina, a gente para a máquina e faz uma intervenção de manutenção, né, para substituir algum componente que pode estar causando essa vibração elevada, tá? Além do mais, né, quando se fala em medição de vibração, ela não é só usada para analisar a vibração, mas também para fazer controle de vibrações, né, para a gente poder balancear uma peça e assim por diante, né? Mas isso é importante na nossa engenharia, tá? E no caso da análise de vibrações, né, nós vamos ligar essa técnica de análise de vibrações com uma política de manutenção. A gente sabe que nas indústrias nós temos que trabalhar quase que exclusivamente com a manutenção planejada, né? Tem manutenção planejada, né? Indústrias que têm processos contínuos que não podem parar, né? Trabalham dentro da manutenção planejada, podem trabalhar com a manutenção corretiva, com a manutenção preventiva ou manutenção por melhorias, que isso aqui é uma espécie de reprojeto de equipamentos, né? Dentro da indústria, tá? E dentro da manutenção preventiva, existem outras políticas de manutenção, que é a manutenção de rotina, que é a manutenção autônoma, a manutenção periódica e a manutenção preditiva. A manutenção preditiva, pessoal, é uma política de manutenção que está dentro da preventiva, tá? E a manutenção preditiva usa muitas técnicas para avaliar as condições da máquina. E uma das técnicas usadas pela manutenção preditiva para avaliar as condições da máquina é a análise de vibração. Então, essa análise de vibrações que a gente vai estar trabalhando aqui, ó, ela está ligada, né, lá com a manutenção preditiva, que está associada com a preventiva, que está associada com um plano de manutenção. Quando eu falo em manutenção planejada, existe um plano, né, plano de manutenção, tá? O objetivo da planejada é executar um plano de manutenção, tá ok? E aí, então, entra as análises de vibração. Para fazer análises de vibração, né, ou de vibrações, tá? É necessário a gente utilizar equipamentos apropriados para fazer essa medição da vibração e comparar esse nível de vibração da máquina com um padrão que a máquina possui, né? Um padrão de vibração de máquina boa. A máquina pode estar em condições ruins ou em condições boas. Então, a gente fica sempre comparando a vibração com aquela situação de condição de boa operação. E aí, no momento que essa vibração ultrapassou os limites de vibração da boa operação, a gente para a máquina e efetua uma manutenção corretiva nela, né? Corrige o problema trocando um rolamento, trocando uma peça que está desbalanceada ou controlando a vibração a partir de um balanceamento, né, que seja necessário. Bom, os procedimentos para a medida e análise de vibração, tá, é efetuado, então, com equipamentos especiais que possuem, às vezes, muitos recursos disponíveis, tá? O equipamento disponível que eu tenho é que define a característica do processo de medição. Alguns equipamentos vão exigir pessoal altamente qualificado para fazer a medição, por exemplo, um medidor de espectro de frequências, tá? E outros equipamentos, né, vão poder ser utilizados por qualquer um de nós, né? Quem não tem um conhecimento muito grande sobre a vibração pode usar, né? Ok? Então, depende muito disso, tá? E, geralmente, então, para usar os equipamentos para fazer a medição, nós temos que entender um pouquinho sobre o que são as partes componentes desses equipamentos, né? E como proceder, se preparar para fazer a medição de vibração, tá?
Então, nessa etapa de preparação para a medida, para a medição da vibração, nós podíamos dividir ela nos tipos de transdutores que nós podemos utilizar para medir a vibração, podemos identificar onde vão ser feitos os pontos de medida e unidades que vão ser utilizadas para fazer a medição. Tá? Eu posso fazer a medição de vibração por aceleração, velocidade ou deslocamento. Ok? Então, nesse primeiro momento, vamos entrar, então, em cada um desses detalhes, o que nós temos de transdutores, pontos de medida e unidades para serem utilizados na medição. Tá? Quando eu vou medir vibração, né, eu uso um transdutor, um acelerômetro, eu já comentei com vocês, por exemplo, um acelerômetro, né, e o acelerômetro, ele pode medir vibrações em vários eixos. Geralmente, o ponto de medida da vibração tem que ser nos mancais da máquina, nos apoios da máquina, tá? E aqui nós temos um mancal, né? E a gente pode efetuar a medida da vibração medindo a vibração que ocorre verticalmente, ou podemos medir a vibração que ocorre axialmente na máquina, tá? A vibração que ocorre axialmente na máquina, ou ainda a vibração que ocorre horizontalmente, nesse ponto aqui, ó. Os mancais podem vibrar nessas regiões, nesses sentidos. Eles podem vibrar, né, no sentido vertical, podem vibrar no sentido horizontal e podem vibrar no sentido axial, tá? Geralmente, o horizontal é o sentido que mais vai vibrar a máquina, tá? O sentido vertical é o sentido que menos vai vibrar a máquina, porque geralmente toda a máquina está apoiada, né, no sentido vertical. Geralmente aqui nós temos parafusos que fazem a fixação do mancal, e esses parafusos dão uma rigidez muito grande no conjunto e impedem esse movimento vertical. Mas já o movimento horizontal, veja que não tem nada segurando, né, horizontalmente o sistema, diretamente, tá? Então, geralmente, as amplitudes de vibração no horizontal são geralmente maiores do que as amplitudes de vibração no sentido vertical, por causa da fixação da máquina. Toda ela, pela necessidade da gravidade, né, toda ela é apoiada sempre, fixada sempre verticalmente, na maior parte das vezes, tá? Mas se eu tenho, né, um mancal que está colocado assim, ó, né, vamos pensar assim, ó, se o mancal está colocado assim, possivelmente, então, nesse caso, a vibração no sentido vertical vai ser maior do que a vibração no sentido horizontal. Nós temos que interpretar sempre isso, tá? Aí, nesse caso aqui, a rigidez no sentido horizontal é maior do que a rigidez no sentido vertical, que está em balanço, né? O negócio está em balanço aí, né? O mancal. Então, existem esses pontos por onde a medição da vibração é feita, tá? Horizontal, vertical e axial, tá? Cada eixo, cada direção que eu estou medindo, permite medir certos modos de falha, que eu falei antes, desalinhamento, desbalanceamento e assim por diante, tá? Então, vejam aqui, ó, aqui eu tenho um motor elétrico, por exemplo, aqui eu tenho possivelmente um rolamento, né? E aqui, escondidinha embaixo aqui dessa chapa de proteção da ventoinha, possivelmente também eu tenho aí um rolamento. Nesses dois pontos eu devo ter rolamentos, que são os mancais da máquina, tá? Então, vejam que aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, foi colocado um acelerômetro para medir a vibração. Ele está colocado, então, fixado na horizontal, tá? Ok? Ó, aqui ele está fixado na vertical, ó. Aqui está o acelerômetro na vertical. Aqui ele está na horizontal, ó, na axial, tá? E ali em cima, então, ele está no sentido do plano do slide na horizontal, tá? Geralmente, então, esse sentido de vibração nesse ponto é mais alta, pois é o sentido que as máquinas têm maior liberdade de movimento, como eu já tinha falado. No vertical, se o nível de vibração no sentido vertical for maior que no sentido horizontal,
geralmente é um problema de fixação. Então, no sentido vertical, o nível de vibração geralmente vai ser bem menor do que no horizontal, tá? Se for o contrário, possivelmente é porque os parafusos ou o sistema de fixação da máquina esteja mais solto. Então, eu tenho que ir lá e apertar os parafusos de fixação para tornar tudo isso mais rígido e diminuir, como se tem folga no parafuso, tem mais amplitude de vibração, diminuir daí a vibração vertical, tá? E no sentido horizontal, então, ó, no sentido horizontal, tá? Se existir um nível de vibração alto no sentido axial, é porque a máquina está desalinhada, os mancais da máquina estão desalinhados, né? Os eixos, máquina motor e máquina movida, ou entre os mancais, há um desalinhamento que provoca força no sentido axial. E o sensor e o transdutor de vibração, então, ele percebe mais essa vibração. Cada módulo de falha vai ser possível ser melhor identificado em pontos diferentes da máquina. Por exemplo, o desbalanceamento da máquina, ele não vai ser percebido com medição axial. A medição axial não vai identificar nenhum desbalanceamento de rotor. Ou um pouquinho até vai dar, né? Mas se eu colocar o acelerômetro radialmente, tanto ou na posição horizontal ou na posição vertical, as duas são posições radiais, né? Se eu colocar o acelerômetro nas duas posições radiais, aí eu consigo avaliar problemas de desbalanceamento do rotor, tá? Ou da máquina como um todo. Então, depende de cada situação, eu tenho condições, então, diferentes, né, de modos de falha que eu vou conseguir interpretar. Bom, aí, então, uma determinada direção pode identificar com melhores condições alguns tipos de problemas, alguns tipos de modos de falha, né? Na direção radial pode-se monitorar com melhores condições o desbalanceamento e na direção axial o desalinhamento. E, entretanto, a medição nas duas direções, radial, tanto a vertical e horizontal, e na direção axial, normalmente são recomendadas, tá? Então, quando eu vou analisar uma máquina, geralmente a gente define os mancais da máquina, define os pontos de medida que vão ser feitas regularmente todo mês, a cada 15 dias, tá? E a gente, quando vai fazer a medição da vibração da máquina, a gente mede sempre as três componentes, vertical, a horizontal e a axial da máquina, tá? E sempre fica coletando esses dados, guardando e analisando, né, para ver se a máquina está num comportamento que vai levar em algum momento à falha da máquina, tá? E vai, né, prejudicar a qualidade do produto que ela produz. Também, outro detalhe, né? No caso de mancais de rolamento, é importante que o ponto de medição, o ideal, seria efetuar sempre a medida na zona de carga do mancal. Então, aqui eu coloquei um rolamento só para mostrar para vocês. Imagine que a força esteja aplicada de um eixo para o rolamento no anel interno. Então, ó, lá no anel interno, eu vou ter, deixa eu apagar aqui melhor, eu vou ter uma força no anel interno, devido ao carregamento do eixo, aplicada nessa direção aqui, ó. Essa é a força, a reação de apoio no mancal A, por exemplo, de rolamento, né? Então, o que acontece, né? Se a carga que a máquina tem está aplicada no sentido para baixo, por exemplo, no rolamento, no anel interno para baixo, essa região aqui do rolamento, ó, toda essa região aqui, mais ou menos, ó, toda essa região aqui do rolamento, ó, né? Eu vou colocar aqui, diferente o desenho, né? Toda essa região aqui do rolamento, mais ou menos essa região aqui, ó, ela vai ser carregada, ela vai transmitir essa carga, né, do anel interno para as esferas ou para o elemento rolante, e os elementos rolantes vão transferir a carga para o anel externo do rolamento, que por sua vez vai transmitir a carga
para o mancal, para a caixa de rolamentos. Então, geralmente, essa região aqui da caixa do rolamento, né, que é a parte fixa do mancal, é que vai ser carregada. Então, o ideal seria posicionar o transdutor de vibração nessa região aqui, ó. Aqui que eu deveria estar colocando o sensor de vibração, para medir a vibração. Mas nem sempre isso é possível, tá? Se, por exemplo, se eu fosse medir a vibração vertical do rolamento, do mancal, né? O ideal seria posicionar o rolamento na região mais carregada do rolamento, que é essa aqui. No entanto, na maior parte das vezes, né, a gente só consegue colocar o transdutor na parte de cima do rolamento, né? Na parte de cima. Então, a gente tem que saber que a gente está medindo um pouquinho menos de vibração da máquina, né? Porque o ponto realmente carregado é a parte inferior do rolamento, tá? Então, isso muitas vezes é uma condição que não tem como modificar. Não consigo medir lá embaixo. É impossível colocar o acelerômetro lá embaixo. E sim, só é possível colocar o sensor aqui em cima. Vai dar algum problema? O nível de vibração vai ser um pouquinho menor se eu medir aqui em cima. Mas eu consigo monitorar a vibração ou medir ela normalmente, tá? Só que com a amplitude, né, mas com uma sensibilidade um pouquinho menor. Mas tudo é possível, tá? Então, preferencialmente, a gente coloca o transdutor na região carregada, tá? Para poder medir a vibração. Bom, como transdutores, então, todo o sistema, toda a cadeia de medição, né, de um equipamento que mede a vibração, ele é formado por um transdutor, uma série de conversores, um amplificador e um mostrador que mostra o resultado de tudo isso. Vocês aprenderam isso, né, quando estudaram essa parte de metrologia, né, no curso, tá? Então, o transdutor de qualquer sistema é o componente onde o sinal de vibração gerado também pode ser gerado. Também pode ser denominado de sensor de vibração, mas o nome correto é transdutor de vibração. O sensor de vibração é a parte do transdutor de vibração que fica em contato com o mensurando, com a vibração, tá? Então, esse é o sensor, né? Agora, existe uma série de transdutores que pegam o sinal do sensor e transformam em outro sinal, tá? Atualmente, existem principalmente 3 tipos de transdutores que são usados para medição de vibração de máquinas, tá? O acelerômetro, o transdutor de velocidade e o sensor de proximidade. Dá para ver bem certinho pelo nome, né? O acelerômetro mede aceleração, né? O transdutor de velocidade mede velocidade, tá? E o sensor de proximidade mede deslocamento, né? Então, cada um deles mede uma grandeza diferente, né, durante o processo, tá? O acelerômetro mede a aceleração da vibração, o transdutor de velocidade, velocidade, e o sensor de proximidade mede o deslocamento da vibração causada pelo deslocamento do mancal, que é micrométrico, certo? No entanto, né, apesar de ter esses 3 tipos de equipamento, né, o mais utilizado é o acelerômetro, tá? E mesmo ele medindo a aceleração, internamente, na cadeia de medição, há algum componente que transforma esse sinal de aceleração em sinal de velocidade ou sinal de deslocamento das peças que estão vibrando. Então, né, não se preocupe, é a mesma coisa com a velocidade. Então, a aceleração, se eu integrar a aceleração, eu encontro a velocidade. Se eu integrar a velocidade, eu encontro o deslocamento, né? Então, é só uma questão de integração de sinais elétricos. O pessoal da engenharia elétrica conhece muito bem como isso é feito. Isso é uma função deles, fazer essas cadeias de medição, né, e transformar sinais elétricos em outros sinais, integrando eles, né? A gente só usa essa informação para fazer a medição. O mais utilizado é o acelerômetro. E o acelerômetro, então, daí tem o seguinte, eu uso o acelerômetro, tá? Agora, vem o seguinte, com que unidade
eu vou fazer a medida? Nós podemos, né, de acordo com a ISO 10816, tem mais algumas mais antigas aqui, a DIN 7090, a 2372, tá? Tem outras normas que falam sobre a medição, sobre a análise de vibração e medição de vibração, mas a gente pode fazer, então, a medição da vibração, usar como unidade de medida a aceleração no sistema SI, Internacional de Medidas. Ela é dada em metro por segundo ao quadrado, tá? E no sistema inglês, né, é Gs, gravidades, né? Quantas gravidades, né? Quantos Gs estão sendo aplicadas sobre a peça, tá? Gs. Quantas gravidades, 2G, 3G, 1,5G, assim por diante. A aceleração é medida, então, em termos de gravidade, tá? A velocidade no sistema SI é dada em milímetros por segundo, e no sistema inglês é int per polegada por segundo. Int per second, tá? Unidade, polegada por segundo, tá? E o deslocamento, né, é dado em micrômetros no sistema internacional e no sistema inglês, milipolegadas, né? Milipolegadas, tá? Então, eu posso fazer a medição usando essas três grandezas, tá? Sendo que as mais utilizadas, pessoal, tá aqui, ó, é essa aqui, ó, tá? Às vezes, dependendo do modo de falha, novamente, eu consigo perceber melhor por algumas unidades diferentes, tá? Então, se eu vou medir vibração por nível global, geralmente a gente acaba tendo como resultado da medição da vibração a velocidade, milímetro por segundo, e usa, então, no sistema internacional, a velocidade como grandeza para medir vibração. Então, os equipamentos que a gente vai mostrar para vocês estão apresentando sempre em milímetro por segundo. Alguns equipamentos podem variar a unidade de apresentação e outros, né, podem ter somente uma. Somente, se tiver somente uma, ele geralmente vai apresentar em termos de velocidade. Mesmo usando um acelerômetro, que mede a aceleração, o equipamento pega aquele sinal da aceleração, integra ele e calcula a velocidade da vibração, tá? Ok? Podemos usar, então, as três. A mais usada é velocidade. O que mais? Agora vem os transdutores em específico. Por que nós usamos principalmente o acelerômetro, tá? O acelerômetro, ele é constituído por algumas peças. Deixa eu passar aqui, ó. Esse é o acelerômetro, tá? Aqui está um meio de fixação dele na máquina. Nesse caso, o invólucro todo do acelerômetro, ele é fixado por uma rosquinha que a gente aperta na peça, em cima do mancal, e ele fica permanentemente ali medindo a vibração. Mas ele é formado, de uma certa forma, com isso aqui, ó. Tem uma carcaça de aço inoxidável, um isolamento elétrico para que uma corrente elétrica que passe pela máquina não passe pelo acelerômetro e queime ele, tá? Só para isso, tá? E tem internamente, ó, vamos colocar aqui na ordem qual que é melhor. Existe o vermelho, que é uma massa conhecida, uma massa de referência bem pequenininha dentro dele, tá? E essa massa de referência, quando a máquina estiver vibrando, ela também vai se deslocar, tá? Existe toda uma ligação dessa massa com o sistema, uma constante elástica, ligando, então, a base e ligando a um cristal piezoelétrico, tá? Que é o azul, tá? Existe um isolador também aqui, tá? Existe uma placa condutora aqui, ó, que vai medir a gente sabe que um cristal piezoelétrico, quando ele é pressionado, ele emite energia elétrica, ele emite uma corrente elétrica, né? Agora não sei se é corrente ou tensão, né? Mas acho que é corrente. Esqueci também um pouquinho isso aí. Quando o piezoelétrico ele é pressionado, ele emite uma corrente elétrica, tá? E essa corrente elétrica é muito pequena, tá? E aí, então, essa corrente elétrica, ela é direcionada para essa placa condutora, e essa placa condutora tem toda uma ligação, ó,
aqui, ó, uma ligação elétrica, vamos pensar num fio elétrico, né, que liga isso a um amplificadorzinho local, que pega essa informação já um pouquinho amplificada, né, um sinal de miliamperes ou milivolts, né, pega esse sinal, amplifica ele um pouquinho, né, para dar condição dele passar por um cabo maior e ser direcionado lá para o equipamento que tem um amplificador maior, que amplifica o sinal e faz a leitura desse sinal amplificado, né, entre 0 e 10 volts, por exemplo, tá? Ok? Então, tem toda essa cadeia, tá? E o que faz esse piezoelétrico gerar um sinal elétrico, né, é justamente essa massa inercial. Então, quando o equipamento está acoplado na máquina, ele começa a vibrar e a se deslocar junto com a máquina, né? Vamos pensar assim, ó, eu tenho o vermelho ali, é uma massa de referência, uma massa. Pelo isolador, existe uma constante elástica e possivelmente existe um amortecedor ligando ele ao piezoelétrico, né? Que está, vamos pensar assim, ligado rigidamente aí ao, ao invólucro, né, a carcaça do sistema, tá? Então, quando a máquina toda vibra, né, aqui está a máquina, essa máquina começa a vibrar, né? Ela transforma a máquina, o sensor fica sendo um sistema com 2 graus de liberdade, e esse sensor aqui, devido à massa, essa massa também começa a vibrar para baixo e para cima. Toda vez que ela vibra para baixo, ela pressiona vamos imaginar que aqui no meio, então, no meio desse negócio todo, tá o cristal piezoelétrico, aqui no meio eu tenho o cristal piezoelétrico. Cada vez que essa massa vibra, ela pressiona o piezoelétrico, que gera, né, um pequeno sinal elétrico. E esse sinal elétrico vai até... Então, aqui gera um pequeno sinal elétrico. Esse sinal elétrico, então, ele é amplificado por aqui, já torna um sinal elétrico um pouco maior, que vai para o cabo e lá no equipamento, no amplificador, o sinal é amplificado geralmente de 0 a 10 volts. E aí todo o equipamento trabalha internamente, eletronicamente, com 0 e 10 volts, fazendo análise de vibração. Então, o mesmo sinalzinho que eu tenho aqui, dado pelo piezoelétrico, lá no equipamento, então, lá no equipamento que vai dar a leitura do sinal, nele eu tenho um sinalzinho bem grande, que é trabalhado em 0 e 10 volts, com a mesma configuração desse sinal aqui. É claro que um pouquinho diferente em função de toda a cadeia elétrica que tem no sistema, tá? Mas esse é o negócio. Então, internamente, esse negócio começa a vibrar, gera uma corrente elétrica com o mesmo espectro da massa vibrando, é amplificado e vai até o amplificador final que dá o resultado para a gente, tá? O acelerômetro, por ter essa característica, ele é um sujeito bem robusto, tá? Frente aos demais tipos de sensores de vibração, aos transdutores de vibração, tá? Como vantagem, ele tem um encapsulamento hermético e robusto, então não é muito sensível, é sensível, mas em relação aos outros, ele é mais resistente a impactos, né? E assim por diante. Ele é compacto, ele é muito pequeno, posso ter sensores de vibração na faixa aí, nas máquinas, geralmente, eu tenho sensores aí do tamanho de uns 2 centímetros, mais ou menos, ou mais. No equipamento que a gente vai estar usando, o sensor já tem aí uns 10 centímetros, né? Eu tenho alguns sensores aqui que eu uso para medição de vibração, sensores inerciais que eu uso nos vantes que nós construímos, né? Que são sensores, gente, da pontinha, né, de um alfinete, né? Eles são tão pequenos que são da pontinha do alfinete, custa uma grana enorme, são pequenos, tem uma massa inercial dentro deles, né? E permitem fazer a medição de vibração ou outros elementos, componentes, né? Eu tenho vários aqui que eu comprei na China quando era ainda barato, né? Eu comprei vários sensores de vibração, né? Ele tem uma ampla faixa de frequência, ele pode medir frequências bem altas, tá? Um espectro de frequências até kHz,
de vibração, e, no entanto, para funcionar, ele requer uma fonte de energia externa, que é essa aqui, ó. Pelo cabo que vai até o equipamento de medição, eu preciso levar energia elétrica para ligar esse amplificadorzinho aqui, ó. Senão ele não funciona, tá? E sem esse amplificador, o negócio não vai para frente. Então, ele vai precisar de uma fonte de energia externa, que não é um problema, né? Não é nenhum problema ter essa fonte externa. Nele, só tem vantagem, tá, pessoal? Na verdade, só vantagem nele, por isso que ele é amplamente utilizado para medição de vibração. No entanto, nós temos outros, tá? Aqui é a fixação dele, tá? O acelerômetro, ele pode ser fixado na máquina por várias situações. Esse que eu apresentei para vocês aqui, ó, ele tinha um parafusinho aqui embaixo, ó, que era roscado, então, na máquina. É esse aqui, ó. Ele tem um parafuso que é roscado na máquina. Eu posso também pegar esse acelerômetro e, usando um adesivo apropriado, colar ele na superfície da peça, tá? Mas, com o decorrer do tempo, esse adesivo pode se soltar e eu posso afrouxar, né, ou soltar o acelerômetro do sistema. Ou pode ser uma pastilha colada, né? Eu coloco aqui uma pastilha e acabo colando essa pastilha no sistema, né, para o adesivo não acabar prejudicando o acelerômetro. Posso usar com magneto. Magnetos são ímãs. O magneto plano, né, é um ímã. O acelerômetro, que é essa peça aqui, ele é ligado a esse ímã. Aqui eu tenho um ímã plano. E aí, então, eu faço a ligação dele. Só que o grande problema, se o ímã é plano, eu só posso fixar ele em superfície plana. Se eu tiver uma superfície levemente curvada, né, se o ímã é plano, não vai conseguir fazer a ligação, tá? Tem o caso de dois magnetos, magneto com dois polos. Então, eu tenho também aqui um ímã, né? Tem um ímã, tá? E ele tem dois polos, um polo aqui e outro polo aqui, ó. Então, é esses polos que fazem a ligação. Então, se eu tenho uma superfície circular, os polos, então, ó, fica mais fácil de conectar os polos, tá? E aí, então, eu consigo fixar melhor o acelerômetro, né? Quando eu tenho, então, esses polos aqui, ó. Fica mais fácil em superfícies irregulares ou levemente curvados fazer a fixação com o polo. Ou então, eu posso ter uma ponteira, né? Em todos os casos 2, 3, 4, 5 e 6, o acelerômetro ele é fixado no local, tá? E o primeiro caso, com a ponteira, o sujeito que vai fazer a medição, ele tem que ficar segurando na mão o acelerômetro e colocando a ponteira, né, exatamente no local que ele quer medir a vibração, tá? Então, é um caso, muitas vezes, que é usado para medição rápida de vibração em máquinas. Existe uma pessoa dentro da empresa que tem um medidor de vibração e ela vai de ponto em ponto medindo a vibração. Então, para facilitar isso, eles usam a ponteira. O cara vai lá, bota a pontinha na máquina, escuta a vibração ou analisa, tá bom, tá, vamos para a próxima. Diariamente, o cara está circulando dentro da empresa fazendo essa medição. Mas a maior parte das vezes, a gente usa essa condição aqui, ó. Quando você comprar um equipamento para medir vibração, na maior parte das vezes, ele vai vir com um magneto dois polos, que facilita, então, a fixação. E cada um deles, né, tem uma rigidez, né? Esse aqui é o menos rígido, né? Menos rígido. Esse aqui é o mais rígido, ó, fixado por parafuso. Posso apertar o parafuso e ele fica ali. Não tem aquela constante elástica da cola no meio ali que fica atrapalhando o sinal. E cada um deles, ó, em função da sua fixação, permite medir um espectro de frequências maior. O menor, ó, é o 1, é o primeiro caso, a ponteira. Então, a ponteira, ela vai gerar uma sensibilidade não muito boa do acelerômetro. Veja que, em termos de amplificação do sinal, né, ele acaba atenuando muito a vibração, né? O 2, ó,
ele pode pegar faixas de frequência maiores e aumenta um pouquinho a sensibilidade. O 3 um pouquinho mais, o 4, o 5, ó, e o 6, né? Ele pode medir vibrações num espectro de frequência bem maior, lá na frente, e pode ter amplitudes de vibração maior, porque a sensibilidade dele, né, o fator de amplificação é maior, chega, por exemplo, a 30 decibéis, tá? Então, assim, ó, se eu fosse lá na máquina colocar um certo mancal da máquina, se eu fosse fazer a medida da vibração, tá? Aqui tem o mancal, fazer a análise de vibração. Então, se eu analisasse o sinal, né, de amplitude de vibração, vou colocar aqui X, né? Ou melhor, vamos colocar aqui velocidade. Se eu analisasse a amplitude de velocidade ao longo do tempo, se eu colocasse uma ponteira, de repente o sinal que eu iria medir seria alguma coisa assim, ó. Esse seria o sinal que eu estaria medindo, porque a sensibilidade dele é pequena e ele corta muitas frequências, muitos sinais de alta frequência. Então, aqueles sinais de alta frequência que estão lá atuando sobre a máquina, ele não consegue medir. Agora, se eu pegasse e substituísse ele por um acelerômetro fixado por um parafuso aqui na máquina, né, a segunda condição, que é essa aqui, ó, de repente, o espectro que ele pegaria seria muito maior e com uma amplitude, ó, porque a sensibilidade dele é maior, ó, ele pegaria o mesmo sinal, né, a mesma vibração, ele faria diferente, ó, talvez pegaria, né, alguma coisa bem mais, um sinal bem mais amplo e, de repente, pegaria também, ó, sinais de alta frequência junto com as curvas de baixa frequência. Então, o sinal seria melhor, estaria com todas as frequências e com uma amplificação maior. Muda isso. Quando eu for fazer uma medição de vibração de nível global para acompanhar o andamento da máquina, eu não posso, num mês, fazer a medida de vibração com esse aqui e no outro mês fazer a medida com vibração nesse. Sempre a medida tem que ser feita com o mesmo equipamento, com as mesmas condições, para poder comparar um sinal com o outro. Depois eu volto a falar sobre isso. Bom, esse então é o caso do acelerômetro. Mas existe o transdutor de velocidade, que é outro transdutor, para medir vibração. Tá? O transdutor de velocidade, ele é um equipamento já cheio de problemas. Fechou? Por quê? Porque ele possui peças móveis dentro do transdutor. Ele tem uma bobina é um fio muito fino, enrolado centenas, milhares de vezes, numa bobina, né? E ele possui um núcleo que se movimenta nessa bobina. Então, tem duas bobinas, tá? Então, à medida que o sistema se movimenta, então aqui ele vai estar em contato com, mensurando com a vibração, isso aqui mede, isso aqui vibra, e internamente ele posiciona esse núcleo, ó, esse núcleo interno que tem interna a bobina, ele movimenta esse núcleo, e movimentando esse núcleo, à medida que ele movimenta ele altera o fluxo magnético da bobina, e na bobina é medido esse fluxo magnético através de uma corrente elétrica. Então, à medida que a bobina interna se movimenta, esse sinal elétrico oriundo da bobina, ele se modifica, pode ser maior ou menor. E esse sinal elétrico da bobina é amplificado e ele é proporcional à vibração da máquina. Se a vibração da máquina é essa aqui, ele acaba gerando um sinal elétrico proporcional àquela vibração, àquele deslocamento. Daí ele é amplificado, lá no sensor ele é amplificado, ele é tratado e a gente obtém a vibração. Só que o grande problema é isso aqui, ó. Existe então um ímã, ó, existe um ímã, uma bobina, né, e um núcleo. À medida que eu altero a permeabilidade magnética da bobina, do núcleo, né, deslocando ele mais ou menos para frente ou para trás, altera o sinal elétrico na bobina. Tá? Então, devido a esses componentes móveis, ele não é um transdutor muito utilizado, é muito fácil de queimar ele, né? É muito fácil de estragar ele.
danificar ele. Então, não se usa muito isso, tá? E ele, principalmente, tem algumas não linearidades, tá? E isso deixa ele, por exemplo, ele tem uma certa não linearidade, ele pode entrar em ressonância por causa da peça móvel ali, né? E geralmente existe uma faixa de frequência que ele pode ser utilizado. Vantagem: alto sinal de saída com resistência interna baixa, tá? Sensor ativo sem fonte de alimentação externa. No entanto, a faixa de frequência fica limitada até 2 kHz, partes móveis que se desgastam, dimensões consideráveis e sensível à orientação, né? Então, à medida que o movimento altera a orientação dele, isso pode causar problemas de medição. Além do mais, os campos magnéticos e dentro da indústria, tem motor trabalhando, campo magnético, aquela corrente elétrica passando por fio, bobina, tudo isso altera o sinal de medida, alternando o campo magnético, somando com outros campos, isso vai alterar, então, os efeitos da medida. Então, não é bom utilizá-lo. Em alguns casos, utiliza, sim, né? Quando eu tenho casos muito específicos, eu consigo medir, tá? Ok? Existe o sensor de proximidade, probe. O sensor de proximidade, ele é um outro tipo de sensor, ou um transdutor, que mede deslocamento, tá? Ele é um sujeito como esse, tá? Ele tem uma bobina e internamente ele é encapsulado, é como se fosse um tubinho, dentro dele tem uma bobina, né? Um corpo de aço inoxidável, uma rosca que permite fazer a fixação dele através de porta do sistema, tá? E esse sensor de proximidade, né, ele é um sensor assim, ó. Você alimenta ele e ele gera um campo magnético. Ele tem uma bobina interna. Quando você faz uma corrente passar pela bobina, né, ela acaba criando um campo magnético, né, ao seu redor, tá? E esse campo magnético, ele é influenciado pela presença logo na sua frente de algum elemento, né? Então, por exemplo, aqui, ó, ele emite um campo magnético, tá? E à medida que o eixo se aproxima desse campo magnético, ele modifica esse campo magnético e dá um sinal, né, elétrico, né, proporcional a essa aproximação. Então, à medida que esse eixo se aproxima ou se afasta, ele altera o campo magnético e, como consequência, altera o sinal elétrico que é gerado e amplificado lá na frente, tá? Ele é um equipamento bom, tá? Não é muito utilizado, tá? Por causa de um problema. Ele é usado para medir baixa frequência, porque eu estou medindo somente deslocamento. Ele mede deslocamento do eixo. Quanto mais o eixo se aproxima da peça, ele altera o campo magnético. Então, ele mede deslocamento, X, deslocamento em microns, tá? E, em função de medir deslocamento, ele é útil para medição de baixas frequências. Bom, ele tem vantagens. Não há o contato com a superfície medida, porque o sensor fica próximo a ser medida, opera em frequências baixas e não possui partes móveis. Vantagens. Na medida de vibração, a faixa de frequência fica limitado a 200 Hz, necessita de calibração local, por causa do campo magnético, né? Ele pode ser alterado pelos outros elementos que estão ali por perto, tá? E variações da propriedade magnética do sistema podem causar medidas errôneas, né? Então, se eu tiver também campos magnéticos no interior da indústria, no interior da fábrica, isso vai alterar, né, a medida. Se eu ligar o motor naquela hora, próximo ali, já alterou a medida dele também. Então, por isso, ele precisa ser calibrado na hora, naquela condição que vai ser colocada aí. Eu preciso colocar uma distância padrão e calibrar ele e depois fazer medida, tá? Então, imagina se eu tenho que, a todo momento lá na indústria, estar calibrando ele, em cada posição calibrando, ele deixa de ser funcionalmente
útil para a gente precisa fazer medidas rápidas, né? Um equipamento caro não pode ser utilizado, né, gastando um tempo grande para calibrar em cada ponto. Então, ele também não é utilizado muito para medições de vibração mecânica, tá? Pelas desvantagens, mas tem situações que ele pode ser usado. Quando eu preciso medir vibrações de baixa frequência, 200 Hz, ele é, ó, ótimo, tá? Ele é ótimo. Olhem só. Aqui, ó. Aqui, essa figurinha aqui, ó. Essa aqui, ó. O acelerômetro, só vou apagar aqui, ó. O acelerômetro, geralmente a faixa de medida deles, ó, para uma ligação desse tipo, ó, ele apresenta um ganho considerável na faixa aí de 100 kHz, 100 mil Hz, 100 mil Hz. E na faixa de baixa frequência, ó, ele tem uma sensibilidade, né, bem baixa. Ele não consegue medir baixa frequência, né? Agora, já o sensor de probe, né, ele permite medir baixas frequências. Então, se eu preciso medir baixa frequência, caio na utilização dele. A medida de vibração em baixa frequência vai se tornar mais cara do que a medida de vibração em alta frequência, porque tem que usar um equipamento especial, calibrar no local e uma série de outros problemas, tá? São os 3 tipos de transdutores utilizados, sendo que o mais utilizado é o acelerômetro. As medidas de vibração. Nós já sabemos que nós podemos medir vibração com o acelerômetro. Ele pode nos dar a medição em metro por segundo ao quadrado, milímetro por segundo ou microns. Nós geralmente utilizamos a forma de unidade milímetro por segundo, velocidade. Mas essa medida de velocidade, ela pode ser feita de várias formas. Se nós tivermos uma onda senoidal aqui, a vibração na máquina é uma composição de várias ondas ao mesmo tempo, tá? Então, ó, aqui nós temos, então, deixa eu situar, aqui nós temos a linha 0, aqui tá, né, a linha 0, então, de referência. Uma onda, então, harmônica, ela tem o seguinte, ó, essa vibração, ela tem um valor de pico, essa dimensão aqui é o valor de pico, essa dimensão aqui, ó, entre esse pico e o pico lá de baixo, é uma medida de vibração pico a pico, tá aqui ela, pico a pico, tá? E ainda, eu poderia, né, fazer a medida através do valor médio quadrático, RMS. Lembram da raiz de 2, lá que tem muito lugar raiz de 2? Raiz de 2 é média quadrática, né? Então, eu pego a energia do sinal, né, e faço a média quadrática do sinal, geralmente em termos de energia, né, e tenho esse sinal, né, esse sinal aqui, que corresponde ao valor eficaz ou a média quadrática, tá? Média quadrática. Então, o equipamento pode medir a vibração, né, de nível global e pode indicar ela como medida feita pico a pico, pico a pico ou valor médio quadrática. Por exemplo, eu obtive uma medida de 15 milímetros por segundo. Mas essa medida foi feita de que forma? Pico a pico? Opa, então lá o equipamento vai dar pico a pico. Essa medida de vibração de 15 milímetros por segundo quer dizer que o equipamento está dando essa amplitude aqui, ó, essa amplitude pico a pico. Mas esse sinal poderia ser, por exemplo, 7,5 pico. Opa, então esse 7,5 pico corresponde a essa dimensão aqui da vibração. Ou poderia ser um valor eficaz. 5,5 milímetro por segundo, RMS. Então, esse RMS está indicando que o sinal é a média quadrática. Então, é o valor RMS aqui, ó, valor médio quadrático, é o valor eficaz da medida. O pessoal da engenharia elétrica trabalha muito com o valor RMS, tá? Então, é um valor médio quadrático da onda,
tá? Geralmente, os equipamentos, eles fornecem o valor RMS. Os equipamentos mais simples. Quando eu tenho equipamento mais sofisticado, daí ele pode me dar o pico a pico e o pico. Do módulo de falha que eu vou usar, eu posso usar uma forma de medida. Pico a pico, pico ou valor médio quadrático ou eficaz. Olha aqui o que acontece com alguns tipos de medida. Ó, valor de pico é o valor da amplitude máxima, positiva ou negativa, também chamado de valor de zero a pico, utilizado para medir sinais que, mesmo com uma curta duração, alcançam picos de amplitude alta. Tá? Então, um exemplo, ó, são as vibrações geradas por engrenagens que não têm liberdade de movimento, geram sinais de baixa energia, porém com altos picos de amplitude. Utilizamos, então, aqui na rádio pico, né? Utilizamos essa medida na técnica de aceleração. Então, a gente usa, nesse caso aqui, mede aceleração e lá na engrenagem também, ó, mede pico. Tá? Então, para medir problemas em engrenagens, o ideal é usar aceleração como unidade e pico. Já o valor de pico a pico, tá? Mede a diferença entre os dois picos máximos, né? Então, geralmente utilizada em medidas de vibrações em mancais de deslizamento. Então, o sinal é melhor interpretado pelo analista, né, quando falhas em mancais de deslizamento, quando eu uso medida pico a pico. Então, se o sujeito vai fazer uma medição do espectro de frequência, lá no mancal de deslizamento, ele já regula para obter a medida pico a pico. Se for uma engrenagem, né, ele já regula o equipamento para dar a resposta em aceleração, metros por segundo ao quadrado, e regula o equipamento para fornecer o resultado em pico. Valor RMS, quando queremos mensurar a quantidade de energia contida num sinal, uma forma de onda pode ser, né, um pico pode ser, não dá muita intensidade, né? Então aí, quando eu quero medir energia, geralmente também num sinal que eu quero medir de nível global, eu pego todas as vibrações que tem na máquina, eu não vou saber qual que é o pico a pico de cada módulo de falha, eu quero pegar todo o conjunto, né? Aí a gente usa o valor RMS, tá? Então, em análise de vibração, usando o RMS, a gente consegue detectar melhor e encontrar defeitos de falhas mecânicas relacionados com desbalanceamento, desalinhamento e folgas, que geralmente geram um sinal de grande energia. Tá? Não é só um pico, é uma energia enorme. Então, a gente faz o valor médio quadrático do sinal, tá? E fica comparando sempre o valor médio quadrático. Então, cada forma de problemas que eu tenho na máquina, que eu quero medir, por exemplo, requer uma técnica diferente de análise. Ok? Então, pessoal, isso são os elementos, né, para caracterizar a medição de vibração. Tá? Então, tudo que eu passei até agora pode ser usado quando eu vou usar um equipamento para medir a vibração, para fazer o balanceamento, ele vai nos dar o valor em médio quadrático, vou medir valor médio quadrático, vou medir velocidade, vou usar o acelerômetro para fazer, por exemplo, um controle de vibração ou para analisar a vibração.